Pronto. Cari Silveira, Emílio. Que coisa boa. O pessoal vai chegando. Ju, Bruninho, Gal. Tudo bem. A gente tá na sequência da série Saúde. E eu tô muito feliz hoje, né? Muito feliz hoje, trazendo um convidado assim. Aliás, na verdade, falem a verdade aí. Meus convidados são espetaculares, né? Nossa. A gente hoje tem a honra de falar com o Dr. Miqueias. E já entrou aí. Daqui a pouco ele vai entrar, solicitar aqui. A gente tá muito animado com essa proposta. Eu tenho tido resultados, assim, retornos bem bacanas de vocês. Eu acho que o importante é justamente isso, é a gente levar conhecimento, levar a Ana Sofia. Oi, Ana, diga oi pra mim, oi pra você, até daqui a pouco. Eu acho que a ideia é a gente levar justamente isso, né? Informação, conhecimento. Esse é um momento extremamente importante pra gente trabalhar, pra gente fazer as coisas acontecerem melhor. Então, de um modo geral, Valbinho, Dr. Valber, dentista, meu convidado também para fazer a live, agora foi em público, agora foi público, viu, Valber? Agora não tem jeito, agora você vai ter que aceitar, não tem para onde. Rita, sempre presente. E assim, a proposta, na verdade, da saúde é justamente a gente melhorar um pouco essa questão do conhecimento e ter um pouco menos de pânico, porque a gente, na verdade, é nenhum pânico, né? Hoje a gente está numa situação que parece que o mundo está desabando, de fato está muito complicado, mas a gente tem tantas outras coisas que a gente precisa trabalhar que nem imagina. A proposta é que fossem 5 lives, né, de saúde, com relação à saúde. Aí eu queria ouvir de vocês querem mais? Estão gostando? Deixa meu convidado aqui, ver onde é que ele tá. Valber, não tem jeito não. Agora não tem pra onde correr. Você vai ter que fazer essa live comigo, porque o pedido público, assim, não aceitar, vai ficar feio, né? Dr. Miqueias tá por aí, acho que saiu e voltou. Eu tenho umas pessoas, saúde mental, acho ótimo. Vamos falar assim, a gente teve até uma live com o Thiago Brito. Eu acho que a gente tá precisando mesmo. Eu vou voltar e falar de novo. Pronto, deixa eu ver. A gente já tem também na semana que vem, na terça-feira, a doutora Fabiola. Ontem o doutor Felipe falou tanto de dermato, né, gente? E aí, na semana que vem, na terça-feira, a gente tem a doutora Fabiola falando com a gente. Na quinta-feira, a gente tem uma coisa que não tá na saúde, mas que nós já tínhamos programado, que é a segunda parte com o Fernando Kimura, né? Falando de consumo, a lógica do consumo, o quanto o consumidor mudou. Então, na verdade, a gente só volta a falar nesse tema por conta, a gente já tinha agendado, enfim, mas a série com saúde continua. A doutora Bianca também vai fazer uma com a gente. Doutor Valber vai fazer com a gente. E agora... Opa, peraí. Onde tá o doutor Miqueias? Ô, Fraga, obrigada, Fraga. Porque eu acho que você colocou sem querer. Eu aceitei. Aqui. Pronto. Deixa eu ver se a gente entra aqui agora. Pronto. Deixa eu ver se ele aceita agora. Pronto! Olá, Oi, doutor Patrícia. Miqueias. Tudo bem? Ih, Tudo coisa bem? boa. Rapaz, você tá preparado hoje? Porque tem 1 milhão de perguntas. Tá, vamos lá. Tirar Ah, as dúvidas aí, criar dúvidas juntos aí.
Pronto. Doutor, antes de mais nada, assim, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite. Eu acho que esse é o momento realmente para a gente estreitar essa relação com as pessoas, exatamente para tirar essas dúvidas. Tem um monte de dúvida agora. Esse é o momento, né? Fala a verdade. Como é que tá esse momento agora, assim? Pois é, um momento que a gente nunca viveu nada parecido, né? E a gente está sendo, o mundo está se reinventando, se redescobrindo uma nova forma de viver dentro de um cenário de pandemia. A gente nunca experimentou nada próximo do que a gente está vivendo agora. E você vê que a tecnologia, a gente consegue, através de um aparelho celular, de uma tecnologia de comunicação, a gente está se comunicando, discutindo um tema, apresentando o ponto de vista de tantas pessoas e sendo acompanhado por pessoas de todo lugar. Isso é é um novo cenário que a gente vive, né, nesse. E a gente também, dentro como o tema é telemedicina, a gente está nesse momento, né, de ter que também garantir, usando recursos tecnológicos, audiovisuais, etc., na expectativa de produzir resultados assistenciais, no caso a- nunca teve tanto delivery, né? Não Nunca teve é? lives, até os próprios cantores aí teve que encontrar formas de se comunicar com o seu público, maneiras de entreter. Enfim, o cenário é muito diferente do que a gente viveu até este momento. Eu Com as dei tanta pessoas. risada esses dias, eu vi um negócio assim. Tô com medo de abrir a janela e aparecer uma live lá. Saiu uma live. Olha só, falando desse cenário, justamente falando desse cenário que a gente nunca viu, que a gente nunca, né, vivenciou nada parecido, aí a gente tem duas situações. A primeira é que a gente tem o caos da saúde, que esse sim é muito mais estarrecedor, mas a gente também tem o caos da gestão, ou seja, a gente também considera que a gente está desmascarando de alguma forma as empresas que não estavam preparadas para vivenciar isso, bem como também a gente antecipou estratégias que já vinham sendo planejadas, mas que teve que fazer de última hora. E para falar sobre isso, de telemedicina, que é uma coisa que a gente vai entender, gente, meu convidado não é ninguém menos que Miqueias Martins. Olha, doutor Miqueias, diretor técnico do SAMU, professor da UFBA, UESB, médico anestesiologista São Paulo, médico intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein, Eu mestre fiz, em ciências da saúde. Oi? eu fiz residência lá no Hospital Albert. Residência. Pois é, que coisa pouca, assim, né? Mestre em ciências da saúde, doutorando em anestesiologia, MBA em gestão empresarial e FGV. Doutor, o que de fato é telemedicina e faz um histórico disso para a gente? Assim, a telemedicina é uma. A gente tem várias denominações: telemedicina, telesaúde. É quando você consegue passar informações, dados, banco de dados, através da comunicação, através do sistema de telecomunicações, seja ele qual for. Isso é muito antigo no mundo, né? No mundo, o primeiro registro de comunicação à distância, de passagem de informações na assistência à saúde, retrata ao século XIX, né? Logo que começou essa. E a telemedicina, a telesaúde, ela tem uma conexão direta com a facilitação e com o avanço que as telecomunicações teve ao longo dos anos. Isso tem uma conexão direta. Com a internet, o sistema, com a rede, através da internet, isso explodiu, avançou muito, né? Quanto mais se tem facilidade avança-se a telecomunicação, mais desenvolve os instrumentos de transmissão de dados, de informações no cuidado à saúde, daí telemedicina. E hoje existe um cenário gigantesco de atuação da telemedicina. Não só um modelo como a gente está experimentando agora, de comunicar, de conversar através de um instrumento audiovisual, que a gente chama de teleconsulta, eu posso ter, por exemplo, a transmissão do, 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 do de um eletrocardiograma.
eu posso transmitir um eletrocardiograma à distância para um cardiologista à distância para que ele consiga fazer um diagnóstico de um infarto, por exemplo, de uma arritmia, ou fazer o diagnóstico de alguma alteração eletrocardiográfica à distância, inclusive emitindo laudos. É possível, hoje em dia, você, à distância, através da robótica, você operar um paciente em um outro país. Uma equipe no setor está operando um paciente através de robótica. Isso já é possível, né? Já é uma coisa que já é factível. E tudo isso se criou especialmente com o avanço que teve essa corrida do homem indo para a Lua, dos astronautas em órbita. Isso também teve uma importância considerável. De verdade, a telemedicina avançou na década de 60 para cá, que quando começou essas viagens aeroespaciais, essas viagens aí para a Lua, onde havia necessidade de você ter uma análise, um indivíduo que vai, um astronauta que está em órbita e ele desenvolve uma apendicite. Esse cara desenvolve uma infecção, esse cara está lá, ele precisa ser tratado em situações até de condições graves que ele precisa de ter apoio e saber como se conduzir numa situação de enfermidade. Então, assim, a telemedicina, depende de 3 coisas. Primeiro, é telecomunicação avançada. Segundo aspecto, ela se desenvolve aonde o tempo é um fator crítico ou a distância é um fator crítico. No Brasil existe a telemedicina há alguns anos, e no mundo existe há alguns anos, especialmente, imagina, as populações ribeirinhas do Amazonas. A Marinha, as Forças Armadas, existem políticas de aproximação dessas populações vulneráveis, distantes, nesses lugares remotos, a acesso à assistência de saúde. E é nisso que entra a telemedicina. E esse mesmo instrumento, no momento atual, por conta do distanciamento social, da necessidade do distanciamento social, foi um instrumento que pôde ser utilizado em larga escala. Pois é, justamente nesse momento foi regulamentado para esse momento, né? Para esse então, período. Assim, não é uma coisa que já vai durar, assim, pelo menos pode durar, mas a regulamentação é para agora. Exatamente. Os órgãos que regulamentam, o CFM, os ministérios, o entendimento hoje é que, de fato, parece que a gente consegue... Porque o grande detalhe, quando trata de saúde, é porque, do outro lado, tem uma vida, uma preciosa vida. E não pode ter falha, não pode ter deslize, não pode ter erro. E a gente tem que garantir um atendimento que seja, de fato, seguro, que garanta segurança para os nossos pacientes. Esse instrumento, essa que é a grande interrogação, esse instrumento, ele é seguro? E de que forma que eu posso trabalhar com esse instrumento de forma segura? Porque, assim, queira ou não queira, o exame físico, tocar o paciente, ver de perto o paciente, auscultar o paciente, ver o exame, fazer o exame físico no paciente, isso, de fato, é uma coisa muito importante, é indispensável. E, por isso, a preocupação e o cuidado com a utilização, e precisa ser bem regulamentada exatamente para isso, para que garanta uma assistência adequada em cima da necessidade e que seja, de fato, segura. Pois é. Agora, pensando nisso, vou dar uma cutucada. Nesse sentido, né, da segurança, dessa avaliação que você está fazendo, a gente estava, já que foi uma coisa que antecipou diante de algo que a gente nunca viveu, a gente estava preparado para isso? A telemedicina já existia, né? Agora, ela tinha uma ação muito mais restrita. Ela tinha utilização muito restrita. Ela não era utilizada de qualquer forma. Atualmente, por conta do distanciamento, houve uma flexibilização da sua utilização. Hoje, as pessoas estão usando, estão observando que há ganhos enormes com a utilização da telemedicina e, muito provavelmente, pós-pandemia, já se tem o entendimento de que é possível utilizar de forma segura, definir critérios bem estabelecidos para a sua utilização
e que é possível. A gente tem um instrumento aí para estar acompanhando os nossos pacientes à distância. Já que a gente está falando desse período especificamente, a gente tem, assim, de um modo geral, a gente poderia dizer que é um procedimento, já que foi regulamentado agora em razão da pandemia, é para atender aos pacientes do Covid? É uma dúvida que o pessoal tem, assim, como é que Não é funciona? só do Covid. Por exemplo, imagina que tem um paciente, um senhor que tem vários fatores de risco, entre eles idade, e que ele tem uma dor precordial ou que tem algum sintoma e que ele tem dúvida de que se é uma situação de gravidade, se precisa ir para o pronto-socorro. Então, esse primeiro contato você já pode fazer com a telemedicina, né? Através do interrogatório, da consulta com o médico, estratificar se esse paciente precisa, de fato, ir para uma unidade de saúde de maior complexidade ou não. E a telemedicina tende a facilitar isso. Imagina que existe um paciente que faça um tratamento há muito tempo de uma doença crônica, seja ela qual for, e que ele precisa passar no seu médico para pegar uma receita, ou para atualizar o seu receituário, ou um laudo, ou o que quer que seja. O médico já conhece o paciente, já é médico do paciente, conhece bem o paciente, e ele pode emitir, por esse instrumento de telemedicina, uma receita e ser validada. É esse que é o grande ganho. Então, ao invés do paciente ter que ir no consultório, se expor a riscos, esse paciente ele pode ter atendido a sua necessidade por teleconsulta, por exemplo. E como é que funciona? Esses instrumentos, que instrumentos são esses? Como é que eu faço na prática, como é que eu faço uma consulta? A consulta você tem que ter o hospital, o consultório ou o profissional de saúde. Ele adquire uma plataforma, né, de comunicação digital. Essa tem que ter uma série de critérios de segurança, né? Onde não haja, por exemplo, invasão dessa comunicação médico-paciente, que garanta a privacidade dessa relação médico-paciente, que existem coisas que são específicas, próprias, sigilosas, que pertencem estritamente a essa relação médico-paciente. Precisa ter um mecanismo de comunicação que seja seguro e, o mais importante, onde eu consiga emitir um laudo e ter uma assinatura que seja digital, que seja segura, que seja válida, que seja que não possa sofrer fraude ou coisa parecida. Então, esse sistema é que garante o funcionamento da telemedicina. Então, os hospitais, consultórios, profissionais, eles compram essa plataforma, um programa, um sistema, onde ele consegue utilizar, da mesma forma que nós comunicamos agora, utilizar dessa comunicação e emitir laudos, pareceres, receitas, atestados médicos, enfim. E você encaminha para o seu aparelho, para o seu computador, para o seu celular, seja lá o que for, um documento em PDF com assinatura digital. E inclusive um atestado médico, porque aí tem uma outra questão. Se eu estiver fazendo uma consulta, eu tenho também direito a um atestado médico, sendo uma consulta, uma teleconsulta? Pode. Todos os documentos que são elaborados numa consulta presencial, ela também é feita numa consulta através da telemedicina. E uma coisa importante é que eu posso, inclusive, gravar essa consulta, guardado, arquivado. Eu documento, eu faço registros documentos escritos dessa teleconsulta e fica no prontuário médico. Lá no futuro, que eu precisar dessas informações estarão disponíveis. Não somente em forma escrita digital, mas o próprio vídeo. Inclusive gravado como vídeo. Rapaz, espetacular. Eu nem tinha pensado com relação a isso, a partir de gravar e, assim, o histórico muda agora, né? Porque vai ficar muito mais fácil, inclusive para o médico, né? Depois. Até para a segurança de ambos, né? Tanto do profissional como do paciente. Com certeza. Principalmente surgirem os questionamentos que surgirem, você tem esse banco de dados, essas informações arquivadas. Agora, Miquel, eu recebi uma pergunta hoje que eu achei bárbara. Estou fazendo uma consulta. Um caminhão passa na minha rua e arranca os fios da internet no meio da consulta. E aí?
como é que funciona isso? Porque uma coisa sou eu estar no seu consultório, vou fazer uma consulta com você, acontece alguma situação, tá ali, se resolve. E diante dessa circunstância, o que que é legal e o que que se permite, o que que se fala sobre isso? Assim, a telemedicina, aí assim, existem regulamentações para cada situação, para cada convênio. Num indivíduo que está numa consulta particular, por exemplo, a gente trabalha no hospital que tem a teleconsulta, tem a telemedicina, através da Cicatrimed, é uma parceria entre duas instituições, nós temos a telemedicina. Está fazendo uma consulta, acontece alguma, sei lá, queda de sinal, internet, falha, coisa parecida, isso é retomado na primeira oportunidade, logo restaurado essas condições favoráveis para uma consulta, volta ao normal. E no convênio, a mesma forma. O máximo que pode acontecer é cancela uma consulta e faz uma nova. São ajustes burocráticos, mas que Tá tudo podem normal. ter prejuízo. Tá. E aí, com relação ao convênio, você falou, então tanto faz a questão particular quanto convênio, né? É isso, tanto particular como convênio. Não são todos os convênios atualmente que estão cadastrados, né? Que tem essa política, mas mesmo porque tudo isso é muito novo. Mas assim, vários convênios já estão entrando nesse novo modelo de consulta e garantindo a assistência de forma completa e com a telemedicina. Os que não têm é questão de tempo. Logo, logo, isso vai ser uma coisa amplamente utilizada. Tá. Entendi. Eu acho que assim, eu recebi hoje. Os convênios vão aceitar normalmente isso, então é tranquilo. O mesmo e o procedimento. Ou seja, eu faço uma análise, eu faço uma consulta, na verdade, eu faço o pedido, ligo, marco a consulta, faço o procedimento todo, a autorização já é solicitada lá também. E Isso. aí, tudo normal. É como se fosse uma consulta presencial, só que eu não vou. E com agendamento. Você pode falar assim, eu quero ser consultada no horário X, na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, o hospital entra em contato através de sistema de comunicação, da teleconsulta, e o médico começa a fazer essa consulta com o paciente. A primeira vez que eu ouvi, de fato, uma explicação sobre telemedicina foi com você há alguns anos. A gente Sim. lá na UTI, e aí você falando comigo. Dessa vez a gente estava na UTI, mas eu me lembro de você na UTI dessa vez. Então, assim, a gente conversando na UTI, você me falando sobre a telemedicina. E aí, assim, me falou de lá da telemedicina na UTI, me fala agora de teleconsulta. O que que não pode? O que que a gente tem? Né? Quais são as restrições da telemedicina? O que que eu não consigo fazer? Na telemedicina, você não vai conseguir fazer procedimentos, por exemplo. Você não vai ter chance de examinar o paciente, você não vai conseguir tocar no paciente, você não vai conseguir medir a pressão do paciente. Mas isso é uma limitação física, né? A questão da presença do profissional que tá do lado. Naquela oportunidade que a gente conheceu pela primeira vez a telemedicina, era dentro de um outro projeto que o Hospital Albert Einstein havia trazido aqui para o hospital de base, onde o hospital tinha um link, um canal direto com o Hospital Israelita Albert Einstein, onde todos aqueles casos difíceis ou não, que precisava de uma opinião de um especialista, uma segunda opinião, você ligava o monitor, apresentava o caso para o paciente, do paciente para o profissional do outro lado, e discutia-se a conduta, tratamento, melhor tratamento, diagnóstica, enfim. E, em cima disso, naquela época, a gente chamava também é outra modalidade de telemedicina, só que aí é para o paciente crítico, para o paciente grave, onde duas unidades, uma unidade de excelência, tinha um profissional 24 horas por dia disponível lá, e nessa disponibilidade do outro profissional discutia casos corriqueiros ou não. E ajudou muito na época. Teve várias, enfim, sem dúvida nenhuma, ter a oportunidade de discutir um caso de um paciente neurológico com um dos melhores neurologistas do Brasil é uma oportunidade que faz uma diferença enorme. E muitas vezes até para coisas cotidianas, coisas do dia a dia, né?
Sabe o que eu percebo também? Assim, a gente às vezes, como a gente leigo, tem a sensação que a telemedicina, que na verdade a gente acha que a medicina é somente assim, eu vou até você e você faz o exame comigo, conversando, tocando e tal. Então a gente às vezes tem a sensação que se não for assim, não adianta. Hoje perguntando, eu coloquei, tire sua dúvida sobre telemedicina e eu recebi o seguinte, esse negócio à distância não dá certo não. Esse negócio, esse negócio à distância não dá certo, não. Não dá certo namoro à distância, que dirá esse negócio de consulta. Não dá, não. E aí as pessoas ainda têm isso, né? Ou seja, a gente ainda tem que lidar com preconceito. Estava ontem falando com o Felipe a mesma coisa. A gente ainda lida com preconceito também. Então é uma outra barreira. Como é que está se lidando? Como é que as pessoas estão... A gente está falando... Você acha que a comunicação está boa com relação a isso? O fato de existir a telemedicina não anula a consulta. Aliás, a telemedicina não impede, não anula a consulta presencial. Em algum momento, esse paciente vai ter que passar pelo profissional, vai ter que passar pelo médico, vai ter que ir para o hospital. Agora, imagina no cenário atual, onde a exposição de um paciente com fatores de risco para o coronavírus, para o Covid, esse paciente ir para o hospital para ver uma situação que às vezes não é pertinente, não é grave, ou não precisava estar lá dentro. E uma avaliação, um interrogatório, uma conversa seria suficiente para orientar o paciente do outro lado, nesse momento de isolamento social. Agora, imagina um outro cenário onde existe um paciente que faz o tratamento em Vitória da Conquista. Esse paciente mora num distrito de Itapetinga, de Caculé, de Caetité, seja onde for. E tem um médico, um subespecialista que o atende aqui dentro de Vitória da Conquista. Periodicamente, esse médico o vê, o acompanha, a cada 3 meses, a cada mês. Imagina que esse profissional ele precisa de uma série de exames. Aí o paciente tem que vir aqui para pedir o exame, fazer o exame e depois retornar novamente para passar uma consulta. E depois de passar na consulta, voltar de novo para prescrever as medicações. Então, de repente, o profissional entra em contato a uma teleconsulta, ele já antecipa a solicitação dos exames, ele emite pela telemedicina a solicitação de todos os exames, esse paciente faz os exames lá na sua cidade mesmo, e ele já economiza uma viagem, ele ganha tempo, ele ganha até mesmo, a gente vê muitas vezes um paciente que precisa passar por um procedimento cirúrgico complexo, e esse paciente vem 5, 6, 7 vezes a Vitória da Conquista para até se preparar para o exame ou para o procedimento. E de repente a gente consegue, com a telemedicina, facilitar, encurtar as distâncias. E é esse que é o grande diferencial que a telemedicina veio agregar. É possível telemedicina e acabar com a teleconsulta, com a consulta presencial? Isso não vai ser possível. Mas é, de fato, um instrumento que vai facilitar, que vai melhorar, que vai gerar economia até mesmo para os pacientes. Eu vi aí o pessoal falando sobre segurança, e aí Gal colocou ali, tornar mais barato também. Aí a pergunta, pegando esse gancho aí, a teleconsulta vai ser a proposta é que eu vou pagar a mesma coisa por uma consulta presencial, embora a gente esteja falando, eu queria entender um pouco isso, é uma pergunta que o pessoal tem me feito muito, né? Isso. O que acontece? Neste momento, no atual momento, não existe essa relação. Pelo contrário, a teleconsulta, o valor é um pouco maior do que uma consulta de um convênio presencial. Não sei se você se lembra, logo que começou as mensagens por telefone, as comunicações por telefone, é muito baixo. A perspectiva de... Hoje você usa o WhatsApp o tempo inteiro. Você faz comunicação e você não paga absolutamente nada. Traz cada mensagem que você mandava, você pagava uma taxa, era processo. A gente está começando agora. Com certeza, com o desenvolvimento de novas tecnologias,
seguras, que garantem a blindagem e a segurança e a privacidade que o paciente precisa. Isso vai ser, isso com certeza vai ficar muito mais em conta, vai ficar muito mais barato. Ainda é mais barato do que você na cidade vizinha para ter que vir para a Conquista, de fato. Entendi. Eu não sei se vocês estão... Mas a Tá ok direito? Você tá me ouvindo direitinho aí, Kézia? Acho que você travou aqui. Acho que não. tendência é cada vez mais. Rapaz, eu não tinha pensado. Eu me lembro que, assim, claro que não é da minha época, óbvio. Eu já vi, pesquisei na internet, nunca ouvi dizer. Ah, tá cortando, né, Thay? Peraí. Vamos ver se volta. Lead. Quem tiver com frio aí, vamos. Agora eu tô ouvindo bem. Pronto, tô te Deu ouvindo. uma falhada. Falhou um pouquinho. Aqui. Pronto. Olha, claro que não é da minha época, né? Óbvio, eu já vi muito na internet aí, que antigamente você comprava terreno com linha telefônica. Então, assim, era muito caro. Ah, travou, né, gente? Oh, meu Deus, eu tenho tanto medo quando trava. Peraí. Estão me ouvindo? Oi, Emílio. Emílio é danado. Emílio tá sempre. Tá sem áudio. Eu tô ouvindo, tô vendo você. Pronto. Volta. Eu acho que você tem que voltar. Agora eu tô vendo. Isso, eu tô te vendo. Não tá ouvindo ainda? Ai, gente, não. Não vamos perder essa live, não. Peraí. Deixa eu só entender. Vocês estão ouvindo o Miquel? Não, né? Sim, tá ouvindo você. E vocês estão me ouvindo que estão respondendo. Acho que é só você, doutor. Vamos fazer o seguinte. Você vai encerrar e eu vou voltar para fazer essa parte. O áudio dele não está vindo. Entendi, Thay. Eu vou fazer o seguinte, gente. Olha, nós vamos voltar. Eu vou encerrar e a gente volta, tá? Ah, pronto. Entra novamente. Oi, você tá lendo aí o que a Emília falou de você, doutor? Pronto. Então, peraí. Eu vou encerrar e a gente retorna. Eu vou encerrar. Por favor, volte todo mundo. Ah, pronto. Deixa ele entrar que aí a gente volta. Ah, peraí que a gente vai voltar. Pois é, Thay. Miquel está sem áudio, não é justo. Já pensou? Vocês só me ouvirem não dá, né? Não, mas esperem só um pouquinho que ele volta. E aí a gente retoma, porque tem um monte de pergunta com relação a essa parte do dinheiro aí. Pois, Celi. Ô, Celi, eu tava sentindo sua falta, acredita? Eu falei assim, eu falei, não pode. Como é que o Marcelo não tá? Vocês estão gostando, gente? Pois é, Rita. Ah, vai voltar. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e falar uma coisa com vocês, ó. A gente, na semana que vem, a gente tem doutora Fabíola, dermato, na terça-feira. E aí eu conto com todos vocês, mandem as perguntas. Eu já mandei um monte de pergunta para ela. E aí, também, Célia, também. A gente for contar as histórias aqui, Célia, de saúde, hein? Pronto, doutor Miqueias. Deixa eu ver se agora... E aí? Pronto, tô te Pronto, ouvindo. agora sim, estabelecendo de novo. Aí, São as pronto. falhas da telecomunicação. Aí, tá vendo que se isso acontece aí, ó? É essa a dúvida. Tá vendo aí? Deixa eu te fazer, olha só, deixa eu te fazer a pergunta. Quando a gente estava assim, falando de. Antigamente era tudo muito caro. Um telefone comprava um terreno. Uma linha telefônica comprava um terreno. É claro que eu não me lembro disso, viu, Miquel? Assim, eu vejo muito na internet, óbvio. Não, a gente vê quando lê. Não, pesquisa pura. Mas assim, quando a gente fazia isso, as pessoas faziam isso, e hoje, então, quer dizer que eu vou pagar um pouco mais caro por essa nova tecnologia, justamente pelo novo, e a tendência é que isso vá automaticamente tendo uma... E talvez não demore tanto, né? Primeiro, assim, existem ainda poucas plataformas, poucas alternativas ainda no mercado.
Mas à medida que essa coisa for evoluindo, surgirem mais concorrências, isso vai baixando o preço. E também pelo momento. Está todo mundo querendo usar esse recurso, a tendência é isso, os valores ainda ficarem mais elevados. Mas, assim, não é nada diferente do que o convencional. Naturalmente, nem todos os convênios aceitam esse modelo de consulta, mas também os valores não são muito diferentes do que é a consulta particular, não. Entendi. Na verdade, a gente vai ter uma mudança, porque querendo ou não, agora está sendo mais caro, até pela própria tecnologia, mas depois a tendência é justamente que você consiga reduzir custos, né? E o bacana é que você reduz custos também na viagem, porque a gente também tem que considerar o seguinte: essas 5, 6 vezes que você viria para cá para fazer a consulta, você tem um gasto com o turismo e saúde, ou seja, se você vem, você tem que alimentar, você tem alimentação, hospedagem, a depender da situação, você tem tudo isso que deixa de ter. Exatamente. E o mais importante, que é uma coisa que não se recupera, que é o tempo, né? É o tempo que você economiza, deixa de estar exposto a trânsito, estresse, e o tempo que é perdido para coisa que de repente você conseguiria fazer através de um instrumento como esse nosso que a gente está usando agora. Tem uma pergunta aqui, ó, de Victor, que eu achei ótimo, olha. Qual característica define a validade da consulta por telemedicina? Né? Que aí, o que valida de fato? Você falou da assinatura digital, falou do vídeo. É a soma disso tudo ou apenas o registro? Como é que funciona isso? Primeiro, o que eu falei. É você ter uma plataforma onde a informação e a conversa seja privativa do médico, do profissional de saúde e do paciente. Esse é um aspecto. A transmissão de dados, por exemplo, de uma receita, um laudo, de um parecer, de uma medicação, de um atestado, e isso de essa assinatura ser digital também ser. Eu acho que vai travar de novo sua internet, Miquel. Pronto, está me ouvindo? Eu tô ouvindo a internet, acho que não tá bacana. Tá cortando de novo. Travou dos dois, gente? Responde aí pra mim. Ou travou só o Miquéias? Peraí. Ok. Ok, Mari. Sem áudio de Miquéias. Acho que você vai ter que sair de novo e entrar de novo. Pronto. Sai novamente e entra, porque eu tô sem áudio de novo, não tô te ouvindo. Tá sem. Você sai e volta. Aí, ó. Só você estimula isso acontecer, porque aí agora a gente já sabe como é que vai ser o negócio, né? Porque aí a gente já vai perguntar agora o seguinte: e quando isso acontece? Vou aproveitar agora, deixa. Pronto. Aí, ó, pegando a deixa, você ouviu? Não ouvi. Eu falei assim, ó, pronto. Aí a gente vai aproveitar. A gente mora num país que, de um modo geral, não tem uma boa tecnologia, não tem boa internet. A gente sabe que, de um modo geral, nem todo mundo tem acesso. A grande verdade é essa. A gente está vendo o reflexo disso na educação, né? Que está tendo aí uma verdadeira revolução com relação à educação. Você acha que agora nós, eu estou falando de um modo geral, em termos de políticas públicas, em termos de empresas privadas, de modo geral, a gente está preparado para esse tipo de mudança agora? Pois é, não é nem preparado ou não. A gente precisou nós precisamos desses ajustes para ter, imagina, um mundo parado. Nunca se viu isso. E a gente tem que se adaptar a esse novo cenário. E
não deu tempo, a gente não deu tempo de entender se seria a melhor forma. Teve que ser essa forma. E a gente teve que, tanto que os órgãos que regulamentam a telemedicina teve que serem mais condescendentes exatamente por isso. Porque a necessidade foi imperativa, né? De comunicação aí entre as pessoas, especialmente da telemedicina. Essa é uma necessidade imensa, mas a gente tem, então, segurança para fazer isso, porque eu entendi que a gente precisou fazer. Mas eu, enquanto paciente, estou segura do processo diante disso que acontece? Eu estou segura? É por isso que a gente precisa de ter um formato e um instrumento que seja seguro. Como, por exemplo, esse nosso agora. Não dá para fazer uma teleconsulta, uma telemedicina por FaceTime. Eu não posso fazer isso pelo WhatsApp ou pelo Instagram. A teleconsulta requer instrumentos que garanta, que valide, que sejam validados e que possibilite essa... Vocês continuam me ouvindo, né? Pronto. Estou te ouvindo. Não. Agora eu estou ouvindo. Aí... Tá me ouvindo? Tô sim. Estou ouvindo. Tô Então, sim. assim, Pronto. e aí Então a não gente dá para você... precisa desses instrumentos. Precisa. Eu preciso de ter uma assinatura digital. Porque como eu vou ter que autorizar ou assinar documentos oficiais, documentos que são sérios, né? Imagina um atestado médico, ou um laudo médico, ou uma receita médica, ela precisa de uma assinatura, e essa assinatura digital, ela tem que ter segurança, para que não seja copiado, não seja replicado de forma criminosa, inadvertida, ou coisa parecida, e que garanta segurança para o paciente. Agora tem uma outra questão que é o seguinte, a gente tem, da mesma forma que a gente tem na educação, e eu estou só fazendo um paralelo, o fato de você também ser professor, da mesma forma que a gente tem na educação dificuldades com uma série de coisas, porque nós temos, inclusive, professores que precisam aprender novas tecnologias para dar aula, ou seja, um novo formato. A gente também tem médicos que vai ter que aprender um novo processo para poder ministrar. Aí a gente também entende que em algumas situações a gente não está vendo ou a gente espera ainda um resultado talvez um pouco melhor em razão desse tempo que você precisa. Só que na educação, talvez eu tenha, não que ele não seja importante, é fundamental isso, mas na educação eu tenho um pouco mais de tempo para isso. No caso da saúde, não. Né? A saúde é uma coisa que é agora. Eu preciso de uma consulta agora. Então, eu tenho que ter um diagnóstico agora. E aí, como é que esse tempo para as pessoas que precisam se adaptar, vocês estão sendo trabalhados, os médicos estão sendo trabalhados para isso? Pois é, esse é um grande desafio, né? Onde o profissional ele vai adaptar a um novo... a experiência que a gente tem observado dos profissionais de estão começando a lidar com essa nova tecnologia, é estranho, porque esse contato... Peraí, que eu acho que... Pronto, estou te ouvindo. Não, eu acho que é a internet. Internet, provavelmente. Tá, estou sei. ouvindo agora. Internet. O profissional hoje, esse é o grande desafio para esse novo modelo. E é estranho no início, de fato. A gente está se descobrindo, a gente está tendo que ver uma nova forma de lidar com esse instrumento e ter resultado, e ter a satisfação do cliente, e ter o paciente do outro lado, e ter atendido a demanda do nosso paciente do outro lado. A medicina, a gente não consegue associar muito a trabalhar muito sem exame físico, né? Em gerais,
Eu acho que vai travar de novo. Consegue, a gente está tendo que se adaptar a conversar com o paciente, entender as necessidades dele, e sem ter que necessariamente estar tocando, examinando o paciente. Isso, de fato, faz uma falta imensa, é indispensável, é muito importante, mas como um instrumento facilitador, um instrumento que é intermediário a um segundo contato presencial, isso e de fato, a telemedicina tem suas limitações, indiscutível, tem suas limitações. Mas é um instrumento facilitador onde o tempo ou a distância sejam críticos. E isso tende a facilitar. Não, de maneira alguma, eu imagino que a telemedicina vai acabar com a consulta presencial. E também não tem essa perspectiva. Mas a telemedicina pode ser um instrumento facilitador de tempo, de ganhar essa questão da distância, e especialmente na região, uma região que é grande. É uma cidade polo para a saúde, para a educação. A telemedicina pode evitar, por exemplo, a vida de um mesmo paciente 5, 6, 7 vezes para fazer um procedimento cirúrgico. Mas imagina, a telemedicina não vai subir a consulta de um oftalmologista. O paciente precisa de um moço, precisa passar para um oftalmologista. Isso não vai ser possível, pelo menos por enquanto. Na prescrição de um colírio, na situação específica, isso é possível. Então, a gente vai ter que aprender, vai ter que lidar com isso e intercalar com consultas à distância. Entendi. Algumas coisas, então, vão mudar, mas, em compensação, aí, assim, eu quero, na verdade, fazer uma última pergunta, que eu acho que é só para a gente fechar essa primeira etapa, porque a gente vai voltar a falar sobre isso, mas com relação ao SUS, né? A gente está falando, claro, da questão particular, da questão dos convênios. E como fica? Qual é a previsão? O que, que a gente tem de perspectiva para as questões públicas, para as políticas públicas? Pois bem, em relação especialmente no hospital que a gente trabalha, o Hospital SAMU, aqui em Vitória da Conquista, nós temos o NACOM, que é uma unidade de tratamento do câncer, Hospital do Câncer, e atende o paciente do SUS. E dentro dessa perspectiva, nós já estamos introduzindo, nós temos hoje, compramos um sistema que nós temos a telemedicina e nós temos aí, dentro de pouco tempo, a possibilidade de nós estarmos utilizando a teleconsulta dentro do tratamento do câncer. Imagine que o paciente precisa pré-anestésica, por exemplo. Uma consulta pré-anestésica. Essa consulta, antes da cirurgia, ela pode ser feita à distância. O paciente pode transmitir dados, informações, exames de imagem, ele pode transmitir através desse instrumento exames laboratoriais, o médico do lado de cá tem acesso a esses exames, avalia e passa as devidas orientações. Isso é uma coisa que já é possível e já está dentro do Hospital SAMU, dentro da nossa perspectiva do tratamento do câncer do paciente do SUS, especificamente. E também os pacientes particulares e convênios que são tratados do câncer dentro do Hospital SAMU, que é um hospital completo. Lá trata o câncer em tanto radioterapia, quimioterapia, como cirurgia. Também para o SUS. O hospital tem esse lado aí do atendimento ao SUS. Gente, maravilhoso. Eu não sabia dessa parte de como ia funcionar o SUS, porque a gente precisa realmente de um resultado, porque não adianta também a gente ter uma tecnologia incrível, maravilhosa, que não tem acesso, que as pessoas não têm acesso. Na verdade, a gente precisa começar a gerar o acesso, né? Não adianta ter um negócio maravilhoso que funcione, que é 100%, que só tenha acesso a uma pequena parte da população. Na verdade, é justamente isso. A tecnologia serve para a gente ter acesso, né? Ela precisa ser assim, senão também não vai adiantar. E eu acho que a telemedicina veio para ficar, não tem jeito. É um caminho sem volta, vai ser, sem dúvida nenhuma, melhor regulamentado, vai ser melhor discutido, mas é uma coisa que não tem mais retorno. A gente vai caminhar para frente
É como lá atrás, quem criou o WhatsApp, ninguém sabia direito como é que seria a utilização disso. O próprio WhatsApp passou por transformações e aprimoramentos. Hoje você consegue transmitir dados, você consegue transmitir documentos, você consegue passar uma localização, você consegue acompanhar uma localização, você consegue conversar de forma, você consegue apagar uma mensagem que você enviou, enfim, houve um aprimoramento desse instrumento e hoje é muito amplamente utilizado. Todo mundo tem grupo, toda empresa, em todo lugar onde você trabalha, seus amigos, sua família, você tem usado isso, tem aproveitado a utilização desse instrumento no dia a dia, na prática cotidiana. E a telemedicina vai ser da mesma forma. A gente está descobrindo cada dia mais como utilizá-la de forma melhor. E é isso que traz para a gente perspectivas aí para o futuro e já uma utilização importantíssima dentro do cenário atual do distanciamento social. Maravilhoso. Olha, eu quero, assim, agradecer muitíssimo, mas já fazendo um convite, porque eu quero voltar para a gente falar de como foi esse processo, assim. Eu acho que a gente já vai ter algum resultado um pouco mais para frente. Claro que a gente já tem agora, mas eu acho que, assim, diante dessa realidade, a gente vai ter um pouco mais de resultado. E aí eu queria voltar para falar com você, para a gente entender o que aconteceu e, enfim. Aí, a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, eu sou professor da UFBA, nós começamos agora uma pesquisa, na verdade, é um projeto de extensão, onde os estudantes, junto com a Cicatrimed, SAMU, abriu linhas de teleconsulta gratuitos, como dentro desse período do Covid. Uma participação de algumas empresas financiando e patrocinando esse projeto, e a gente vai avaliar e ver qual é o impacto disso dentro da assistência, e especialmente nesse momento de distanciamento social. O próprio SAMU já tem a telemedicina implantada na sua assistência cotidiana hoje, já é disponível. Quem quiser utilizar a telemedicina, entre em contato com o Hospital SAMU e lá ele direciona para o especialista que for do desejo de cada um. Dentro do próprio Hospital SAMU também, nós já vislumbramos, já estamos organizando a possibilidade de, no curto, paciente oncológico, como um instrumento facilitador. No SUS, dentro de muito pouco tempo, se Deus quiser, depende de alguns ajustes de implantação de sistema, enfim, para o paciente do SUS oncológico, do SAMU. O SAMU tem investido muito em tecnologia, tem buscado oferecer para os seus clientes o melhor assistência possível, que garante a boa para os nossos pacientes, facilitando aí a vida dos... Não tem jeito. É o que você falou, não é um caminho sem volta. Eu acho que aí a gente tem que começar. Eu até falei com Bianca, hoje mandei um coraçãozinho para ela, ela mandou um coraçãozinho lá no você, na sua postagem. Telemedicina. Pois é, eu até falei com ela, a gente vai marcar agora para poder já falar sobre isso, inclusive sobre esse projeto. Eu acho que a gente tem que falar desse projeto, que é um projeto com consultas gratuitas agora. Eu vi que vão ser 200 consultas, mas que eu acho que inclusive a gente já até pedir assim, né? Eu acho que a gente devia expandir um pouco mais. Eu acho que a gente poderia ter um número maior para a gente, né? Enfim, vocês são. Mas eu Vamos acho usar 200 e mais 200 e outras 200 vão surgindo aí. acho que é bacana, eu acho importante. E assim, parabenizar pelo projeto. Bianca já está convidadíssima para a gente falar sobre isso. Eu acho que é importante e parabenizar pelo projeto, porque é realmente incrível. É isso que a gente precisa. Estudo, ciência, né? E trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Isso mesmo. Doutor Miqueias, olha, amigos muito. aí, ao seu público aí, essas pessoas que tiveram, podemos compartilhar um pouquinho aí da experiência da telemedicina que a gente vivenciou nesse pouco tempo. E para você sempre inovando um passo à frente aí do seu tempo. Você que é maravilhoso. Você sabe que
Você tem uma grande parcela eu estar aqui, né? Então, assim, olha, grande parcela. Você é especial. Estou muito feliz. Você, Você é muito querido. Olha, que Deus te proteja, viu? Que Deus te proteja, te ilumine, assim, e que a gente tenha muito sucesso e que todo esse projeto, assim, não tenha pouco tempo, não, que ele dure, assim, para que a gente tenha muitos resultados positivos, viu? Tô junto nisso aí. Obrigado, querida. Estamos às ordens. Um beijo. Um beijo enorme. Beijo a todos. Tchau, tchau, querido. Tchau, querido. Beijo.